Certa manhã de inverno, uma formiguinha saiu para o seu trabalho diário. Já ia muito longe à procura de alimento, quando um floco de neve, plim, caiu e prendeu seu pezinho. Aflita, vendo que não podia livrar-se da neve e iria, sim, morrer de fome e de frio, voltou-se para o sol e disse: ó sol, tu que és tão forte que derrete a neve, desprende o meu pezinho. E o sol, indiferente nas alturas, respondeu: mais forte do que eu é o muro que me tapa. Olhando então, apressada, olhando para o muro, a formiguinha pediu: ó muro, tu que és tão forte que tapas o sol que derrete a neve, desprende o meu pezinho. E o muro, que nada vê e muito pouco fala, respondeu apenas: mais forte do que eu é o rato que me rói. Voltando-se então para um ratinho que passava apressado, a formiguinha suplicou: ó rato, tu que és tão forte que rói o muro, que tapa o sol que derrete a neve, desprende o meu pezinho. Mas o rato, que também ia fugindo do frio, gritou de longe: mais forte do que eu é o gato que me come. Já cansada, a formiguinha então pediu ao gato: ó gato, tu que és tão forte, que come o rato, que rói o muro, que tapa o sol que derrete a neve, desprende o meu pezinho. E o gato, miau, sempre preguiçoso, disse bocejando: mais forte do que eu, miau, é o cão que me persegue. Aflita e chorosa, a pobre formiguinha então pediu ao cão: ó cão, tu que és tão forte, que persegue o gato, que come o rato, que rói o muro, que tapa o sol que derrete a neve, desprende o meu pezinho. E o cão, que já ia correndo atrás de uma raposa, respondeu sem parar: mais forte do que eu é o homem que me bate. Já quase sem forças, sentindo o coração gelado de frio, a formiguinha então implorou ao homem: ó homem, tu que és tão forte, que bate no cão, que persegue o gato, que come o rato, que rói o muro, que tapa o sol que derrete a neve, desprende o meu pezinho. E o homem, sempre preocupado com seu trabalho, respondeu: mais forte do que eu é a morte que me mata. Pobre formiguinha, trêmula de medo, olhando a morte que se aproximava, a pobre formiguinha então suplicou: ó morte, tu que és tão forte, que mata o homem, que bate no cão, que persegue o gato, que come o rato, que rói o muro, que tapa o sol que derrete a neve, desprende o meu pezinho. Mas a morte impassível respondeu: mais forte do que eu é Deus que me governa. Quase a formiguinha então rezou baixinho: ó meu Deus, tu que és tão forte, que governas a morte, que mata o homem, que bate no cão, que persegue o gato, que come o rato, que rói o muro, que tapa o sol que derrete a neve, desprende o meu pezinho. E Deus então, que ouve todas as preces, sorriu e estendeu a mão por cima das montanhas e ordenou que chegasse a primavera. E no mesmo instante, no seu carro vermelho, de veludo e ouro, a primavera desceu sobre a terra, enchendo de flores os campos, enchendo de luz os caminhos. E vendo a formiguinha quase morta, gelada de frio, a primavera tomou-a carinhosamente nas mãos e levou-a para o seu reino encantado, onde não há inverno, onde o sol brilha para sempre, onde os campos estão sempre cobertos de flores. A formiguinha neve, nesse livro recontada por Braguinha. E vocês podem imaginar assim: como que eu vou fazer isso? Como que eu vou memorizar?
Você não precisa memorizar livro algum. Você precisa apenas ler e se preparar. E contar com muito carinho. Não ter vergonha de fazer voz de formiguinha. Não ter vergonha porque o seu aluno vai ficar fascinado. Seu aluno vai ficar embriagado. E você, professor, vai funcionar, didaticamente falando, como espelho leitor. Seja um bom, um maravilhoso, um magnífico espelho leitor, para que seu aluno queira ser como você. É só isso. Não precisa memorizar, basta se preparar, tá bom? Então, que vocês sejam magníficos espelhos leitores aqui no curso de Pedagogia. Obrigada.